A gente continua falando sobre educação. Como as redes sociais podem ser utilizadas nas salas de aula? De que maneira um professor, que é simples usuário de rede social, vai conseguir pensar criativamente em uma nova maneira de prender a atenção dos alunos que convivem com essa realidade no dia a dia? Sobre este assunto eu converso agora com a especialista em redes sociais, Marta Gabriel. Bom dia. Bom dia, Michele. Bom, muitas vezes muitos professores acham que os telefones, os smartphones, os iPads, eles rivalizam com a educação. Como fazer com que esse conceito mude? Então, na realidade, eles não rivalizam com a educação, é isso que o professor tem que estar ciente. O que eles rivalizam é com o conteúdo que o professor dá. Então, hoje, nenhum professor vai conseguir mais competir com o conteúdo que tem na internet, que é uma avalanche de conteúdo. E o aluno em sala de aula com um iPhone ou com um iPad ou com qualquer smartphone, ele tem acesso a todo esse conteúdo. Então, a função do professor hoje tem que passar de conteudista, que é o que ele era e estava acostumado a ser, a um catalisador desse ambiente inteiro. Então, se o professor conectar o aluno, mostrar as coisas interessantes que tem online, criar desafios, utilizando todo esse cenário, a aula fica muito mais interessante, inserida na vida real e o aluno acaba se engajando muito mais. Algumas escolas, elas têm laboratórios de informática, elas têm aulas de tecnologia da informação, coisas assim. Isso seria o mais adequado para a educação atualmente? Então, hoje eu acho que isso é coisa do passado. Tirando alguns cursos, existem cursos que precisam sim de laboratórios, estações mais sofisticadas, softwares mais específicos. Agora, no dia a dia, o aluno já vai vir com o próprio equipamento deles. A gente fica pensando, nas escolas públicas talvez isso ainda não seja uma realidade, mas vai ser. A gente está vendo no Brasil um barateamento bastante grande dos smartphones, tablets, e a gente está vendo também dos planos de acesso à internet. Então, desde o ano passado, tem várias operadoras oferecendo planos de 50 centavos o dia para acesso ilimitado à internet. A partir disso, a gente começa a ver as estatísticas de acesso aos grandes portais, você começa a ver um estouro de acesso mobile. E isso só está começando. Então, o aluno vai vir para a sala de aula já habilitado. E o professor deve estar no mesmo caminho. Se ele não estiver habilitado também, ele não consegue ser o maestro dessa coisa toda, né? E ajudar o aluno a se conectar. O que o professor tem bastante é conhecimento reflexivo para ajudar os alunos a saber o que deve e o que não deve acreditar, como utilizar isso, como fazer uma busca adequada, esse tipo de coisa. E não necessariamente ficar preocupado com a tecnologia e com o conteúdo em si. É isso que o aluno é bom, é tecnologia, e o professor é na reflexão. E existe, inclusive, uma classificação para esse tipo de aluno atual, né? Aluno 2.0. Traduz isso um pouquinho para os leigos. Tem alunos, pessoas, professores, empresas, né? Então, 1.0 é o que a gente tinha antes, de você não estar conectado, de você estar cada um, né, na sua partezinha ali. E 2.0 quando você começa a usar todas as conexões. E não é só conexão à internet. A SMS também começou a conectar os alunos, eles são feras na parte de conexão com celular ou com e-mail, etc. O que precisa é que o professor fique 2.0 e as escolas também fiquem 2.0, né? Abrangendo esse cenário. Eu sempre brinco que instituições 2.0 são formadas de pessoas 2.0 e pessoas 2.0 precisam de educação 2.0 e não necessariamente equipamento. No Brasil, a gente discute muito inclusão digital. Quantas vezes você já ouviu falar de inclusão digital? Diversas vezes. Todo mundo fala de inclusão digital. E quantas vezes você ouviu falar de educação digital? Muito poucas vezes. E a educação digital como você opera nesse ambiente? Quais os riscos que você corre? Isso é muito pouco falado também. Uma educação que começa, inclusive, em casa, né? Já que muitos pais sofrem aquele dilema. Quanto tempo devo deixar o meu filho no computador? O quanto eu devo estimular isso ou não, né? Ou em que lugares? Eu sempre brinco que você não deixa o seu filho de 5 anos ir sozinho sair na rua e nos lugares, mas você deixa ele sozinho na internet em casa. E quando você deixa o seu filho sozinho na internet em casa, ele está na rua. Então, os riscos são os mesmos de você sair para atravessar a rua, falar com as pessoas, falar com o estranho, está exposto a vários riscos, né? Então, essa educação, só que, de novo, você precisa de pais 2.0. E muitas vezes os pais ainda não são 2.0. Como é que eles supervisionam ou ajudam o filho a desenvolver nesse ambiente, né? Então, você tem muito poder tecnológico, mas ainda pouco poder reflexivo. Precisa ter essa educação de base e nas escolas também. Agora, não deixa de ser também uma enxurrada de informações que a gente tem pela internet, como selecionar isso, como os professores podem selecionar isso e passar para os alunos. Então, isso é uma das principais contribuições que eu acho que o professor pode ter, porque tem alguns critérios que a gente usa, por exemplo, quem está falando,
É um veículo, é uma pessoa, quantas pessoas mais estão falando sobre isso? Então, da mesma maneira que antes a gente tinha alguns critérios para selecionar livros, fontes de informação, a gente tem que fazer a mesma coisa agora. Agora é mais difícil, porque eventualmente você tem muito mais fontes de informação e hoje pode existir realmente um cidadão que tirou foto de um avião caindo, que é legítima informação que você pode utilizar ou não. Mas tem que ter esse critério de sinal vermelho, talvez isso não seja verdade, isso aqui realmente eu posso acreditar, aquilo não. É essa função que eu acho que o professor tem que ter, que os pais têm que ter. Porque a informação você tem de monte, qualquer um pode falar qualquer coisa, qualquer um pode divulgar. E a gente está acostumado que tudo que vem escrito ou tudo que vem falado por algum veículo é verdadeiro. E não necessariamente é mais, porque hoje a gente tem uma pulverização disso. Né? E como evitar o efeito Ctrl-C, Ctrl-V nas pesquisas escolares? Educação. Tem que começar na pré-escola. Muitos alunos, eu dou aula, eu coordeno cursos, né, e na pós-graduação. E eu vejo tem 4 livros publicados? Tem 4 livros publicados. E quando a gente chega na pós-graduação, eu vejo que tem alunos que não sabem realmente que você não pode copiar e colar. Eles acham que se está lá, está disponível para eles. Então, eu acho que tem que começar desde pequenininho, entender que quando você cita uma fonte, uma coisa bacana, está acrescentando no seu trabalho e não diminuindo, que a gente tem que respeitar o que foi falado dos outros no Twitter, no Facebook, não importa onde, e principalmente nos trabalhos acadêmicos. Você ensinando isso, eu acho que eles começam a utilizar de maneira adequada. Muitas vezes é realmente ingenuidade não saber como usar, né? Agora, existe também uma pressa muito grande em absorver os conteúdos, né? Preciso acabar com isso para não se ter também uma ansiedade exacerbada. Esse é um grande problema que ainda não tem solução. A gente está sofrendo do tempo real, a gente nunca passou por um momento na história que nem o de hoje, que qualquer coisa chega para você em 2 minutos, foi medido isso num terremoto, em 2 minutos entre o sismógrafo e apareceu o primeiro tweet no ar. Então, isso entra junto com o que você está comendo, mais o que está acontecendo no jardim. Toda essa sobrecarga informacional faz com que a gente realmente tenha que aplicar filtros. Então, o problema não é o excesso de informação, é a falta de filtros. E são novos filtros. Então, essa ansiedade, eu acho que a gente ainda está longe de resolver por causa do tempo real, mas a gente tem que tentar novas formas de selecionar o conteúdo, curadoria de conteúdo online. Muito obrigada pela participação, pelas informações aqui no Bom Dia RN. Marta Gabriel, especialista em redes sociais. Obrigada.